Inteligência artificial a serviço do judiciário. De que forma os robôs podem agilizar o atendimento para quem precisa da justiça? Até onde as máquinas poderão fazer o trabalho das pessoas no julgamento dos processos? E a segurança dos dados está sendo considerada? No programa Outros Olhares de hoje, vamos entender como a inteligência artificial está sendo aplicada pelo Poder Judiciário. Fique com a gente, estamos no ar. Nosso convidado é o juiz do primeiro Juizado Especial Civil da Comarca de Chapecó, diretor do Foro da Comarca de Chapecó e ex-integrante do Comitê Gestor de Informática do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. André Alexandre Rapke. Seja bem-vindo, Dr. André, obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, estamos aí para auxiliar. Certo, então. Vamos começar a nossa conversa aqui refletindo um pouquinho. A justiça é um setor muito tradicional, né, doutor André? Muitas burocracias, muitas nomenclaturas, muitas regras a serem seguidas. Quando a gente junta justiça com inteligência artificial, que é algo tão moderno e tão inovador, a gente precisa fazer uma reflexão aí, né? Como é que se unem essas duas coisas? É interessante essa sua ponderação. Até pouco tempo se ouvia, por exemplo, que as faculdades de direito dentro de uma universidade, elas eram a parte mais conservadora dela, vamos dizer assim, porque para fazer a faculdade de direito funcionar dentro de uma universidade, bastaria você ter um quadro e giz e o professor. Diferente de outros cursos que precisam laboratórios e que têm outras ferramentas. Por que é que isso era uma verdade até recentemente? Até porque ela não é mais uma verdade hoje. Porque justamente o direito ele se utilizava ainda de ferramentas praticamente medievais, desde do início dos trabalhos com o direito, se usava das mesmas ferramentas. Talvez a nossa profissão tenha sido uma das últimas que tenha mais enveredado para a área da tecnologia. E isso nos deixou um pouco para trás, vamos dizer assim, com relação a alguns setores. Todavia, agora, nessas movimentações que nós temos aí na última década, principalmente, nós estamos conseguindo nos aproximar e alcançar esse estágio tecnológico dentro de uma profissão, como nós vemos em várias outras aí, e isso está abrindo novos caminhos para nós, sim, no nosso trabalho como operadores do direito, seja em que profissão nós estejamos trabalhando. Mas que bom que isso está acontecendo ainda em tempo, né? Essa movimentação que tende a trazer muitos benefícios e a gente vai entender isso ao longo do programa. Agora, doutor André, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina começou em 2012 esse processo de digitalização dos processos, né? Ou melhor, processos digitais, né? De lá para cá, com essa eliminação do papel, em que momento que nós estamos agora? Que momento que está se vivendo agora dentro do Tribunal de Justiça aqui no Estado? Nós tivemos, o nosso Estado de Santa Catarina, o nosso tribunal, ele foi um dos primeiros a se informatizar no país. Nós fomos o primeiro tribunal no Brasil em que todas as comarcas estavam interligadas entre si numa rede de informática. E isso foi lá na década de 90 ainda. Então, normalmente nós estivemos na ponteira, vamos dizer assim, dessa questão de tecnologia no judiciário. A questão é que não tinha tanta coisa assim de tecnologia disponível. Ali por 95, 96, além de nós termos os micros em rede, quando nós precisávamos pesquisar julgados do tribunal, nós tínhamos que recorrer a disquetes ou CDs, vamos dizer assim, que vinham ali com um certo tempo de atraso e tal. Ainda se pesquisava muita jurisprudência em livro, por exemplo, né? Hoje em dia nós temos acesso pela rede mundial, assim, aos julgamentos praticamente em tempo real, quando não assistimos eles em tempo real na televisão ou na internet, né? Essa internalização da tecnologia, ela também vem nesse sentido aí. Desde 2012 se intensificou a questão do processo digital, até um pouco antes isso ele acontecia, mas só em unidades piloto em que se estava testando essa tecnologia. E como a nossa cultura é muito ligada ao documento, ao papel e tal, isso demorou um pouco para
para se desenvolver. Nós também tínhamos em 2012, por incrível que pareça, não é tão longe assim no passado, mas nós tínhamos várias comarcas no estado em que praticamente não se tinha internet banda larga. Olha assim. só. Havia uma dificuldade grande para advogados, por exemplo, acessar um processo pela internet, ver o processo, porque a internet da cidade era muito precária. Agora nós não temos esse problema em nenhuma comarca mais do estado, né? Nós temos que lembrar que o judiciário ele não está só em Chapecó, em Florianópolis, em Blumenau, em cidades grandes, né? O judiciário também está em cidades bastante pequenas, né? Nós estamos em 113 cidades aqui do estado de Santa Catarina. Então, a estrutura disponível ela é bastante diferente nesses locais. Mas, felizmente, agora nós temos aí uma planificação de uma rede de internet muito boa no estado e isso está possibilitando, então, acessar os processos digitais via sistema, o que no passado, um pouco para trás, assim, não seria tão possível. Agora nós temos, desde 2014, então, nós passamos a implantação massiva de processos digitais e aí as unidades passaram a não ter mais processos novos em papel desde 2014, 15, quando se terminou, então, em todas as unidades aqui do estado. Então, se você for considerar dessa forma, você não vai ter processos novos em papel já desde 2015, pelo menos, né? Dali para trás, dependendo a competência, dependendo o tipo de vara, vai ser ainda mais para trás do que isso, mas pelo menos dali para frente você não vai encontrar um processo novo em papel. E o que foi feito com os processos que ainda tramitam em papel? Ainda tem muitos processos transitando dessa forma? Talvez nós tenhamos, eu não tenho o número exato agora, mas nós vamos ter alguma coisa em torno de 20%, um pouco menos, tramitando ainda em papel, que são os remanescentes daquele período ali. Então veja, quando nós pensamos em o judiciário ser lento, né, ou demorar para tramitar um processo, veja que nós temos aí quase 90%, ou talvez até mais do que isso, de processos que são de 2015 para cá. Então, são processos que não têm nem 4 anos de tramitação, quase todos eles, né? O que nós temos aí, esse saldo, vamos dizer assim, que são processos que por motivos diversos, ou pelo rito deles, ou pelas pessoas envolvidas, ou pela dificuldade em produzir alguma prova, eles ainda estão demorando. Desses ainda, inclusive, nós temos vários que estão sendo convertidos em digitais, então estão sendo digitalizados para que eles sigam a tramitação deles no formato digital. Olha só, e como é que foi esse processo de mudança de cultura, né? Mudança de cultura desde os advogados que acessam a justiça, ou enfim, por meio dos juizados especiais, das pessoas que trabalham, né, operam com o direito. Como é que foi essa mudança de cultura, essa virada de chave do papel para a nuvem? Eu creio que se abriu um horizonte que muitas vezes nem se imaginava com relação a isso. Hoje é possível, antigamente você via processos circulando dentro dos fóruns, por exemplo, em carrinhos de compras, né? Levando carrinhos de compras cheios, subindo, descendo o elevador, levando processo para cá e para lá. Hoje essa é uma cena que dificilmente você vê, ainda você vê um pouco ainda por causa desses remanescentes físicos, né? Mas muito menos do que você tinha naquela época já. E isso é até bastante recente, né? Se você for ver, é poucos anos para trás agora. Os nossos prédios no Poder Judiciário, os fóruns, quando eles eram construídos ou quando eles são construídos, porque ainda não se tem uma mudança, vamos dizer assim, de paradigma com relação a isso, mas quando eles são construídos, eles precisam ser um pouco mais reforçados do que um prédio normal, que você vai construir para um escritório, por exemplo, porque por causa do peso dos processos em papel, é como se você tivesse uma biblioteca gigante, vamos dizer assim, dentro de um prédio. Então a estrutura precisa ser mais reforçada, ou seja, um prédio ainda mais caro, né, a manutenção mais complicada. Por quê? Por causa dessa questão do papel. Só que isso está acabando, né, está quase acabando agora, e isso está permitindo que você possa, por exemplo, num prédio normal ou numa sala comercial normal, de repente ter uma unidade instalada, justamente porque ela não demanda algo assim muito diferente do que um outro escritório normal, né? Claro, doutor, a expectativa é que em 2020 os processos sejam todos digitais. Isso vai acontecer?
em Santa Catarina, pelo menos? Eu gostaria que isso fosse realmente alcançado, e eu creio que é razoável acreditar que nós vamos chegar muito perto disso, sim. Tá? Nós já temos aqui em Chapecó várias unidades que são 100% digitais. O Juizado Especial Civil ele se tornou 100% digital na semana retrasada agora. Ele ainda não era. Tinha lá sempre alguns processos físicos, agora nós estamos 100% já com processos digitais. Então, isso aqui no Juizado Especial Civil. Nós também temos a Vara da Família 100% digital, a Infância 100% digital, a Execução Penal é 100% digital. Então, são várias unidades aqui em Chapecó que já são 100% digitais. E no estado nós temos aí um índice bastante grande e diversas comarcas, que a comarca inteira já é 100% digital. Que ótimo. Não comarcas do tamanho de Chapecó, mas comarcas menores. Né? Menores. Agora, também tem um dado aqui que o judiciário, doutor André, o judiciário catarinense imprimia cerca de 1 milhão de novos processos todos os anos, né? Então, realmente era muito papel envolvido, um volume muito grande, 500 toneladas de papel a cada 12 meses. É muita coisa. Com a digitalização, com o processo todo operando no sistema digital, o que se ganhou, além da questão da eliminação do papel e da preservação ambiental envolvida, né? O que se ganha com isso? O que a comunidade pode esperar disso? Além dessa parte, vamos dizer assim, da economia do papel, da parte ambiental desse foco, vamos dizer assim, a economia de dinheiro público ela é bastante grande. Tá? Só em papel, capa de processo e aquele colchetinho que era aquela peça de latão que segurava os processos, e toner, a economia anual passa de 20 milhões de reais. Nossa, é muita coisa, né? Naquela época ali, em 2014, 15, que isso foi medido, então hoje seria mais que isso, né? Então, essa economia ela é bastante significativa. Por outro lado, nós temos a economia com relação a logística de tramitação. Se você tem num fórum, por exemplo, tem que ficar carregando processos em carrinhos de compra assim para baixo no elevador, isso aumenta o uso do elevador, aumenta a despesa de manutenção do elevador, e assim por diante. Se você não tem isso, você já tem uma diminuição de outros tipos de despesas também. Né? E para o cidadão que usa o serviço do judiciário, a economia maior é em tempo de tramitação. Tempo, que esse é o grande interesse das pessoas que têm a necessidade, precisam acessar a justiça, elas querem agilidade, né? Sim. Se ganha nesse sentido também. Se ganha nesse sentido, e tem uma só das ferramentas que foi desenvolvida aqui no nosso estado e que ela é bastante emblemática nesse sentido. Nós, juntamente com o Correio, vários anos atrás, o nosso tribunal desenvolveu a ferramenta chamada AR Digital. O que é isso? Antes de existir o AR Digital, cada carta de citação, de intimação que um fórum mandava para uma pessoa, precisava ser lá, o envelope precisava ser preenchido, a carta era dobrada, colocada dentro e era preenchido o formuláriozinho do AR e também era armazenado em um livro que você estava entregando o AR para o Correio cumprir. Né? E depois, quando voltava do Correio, você tinha que anotar num livro que o Correio devolveu aquele AR, e aí você anotava num outro livro que você tinha entregue para a vara e assim por diante. Então, você tinha vamos dizer assim, uma tramitação burocrática só de papel, mecânica, assim, bastante grande. O AR Digital, ele funcionou da seguinte forma: em vez de alguém ter que fazer o ofício para depois dobrar e pôr envelope, o ofício passou a ser digitalmente assinado junto com a própria decisão que mandava ele ser expedido. E aí, às 19 horas, todos os dias, o sistema do Correio coleta ele diretamente do nosso sistema e aí ele vai para aquelas cartas autoenvelopáveis e ele é impresso, então, no local mais próximo de onde ele vai ser entregue e de lá, então, ele segue o caminho dele. Quando vem a informação do AR de volta, ela se junta sozinha ao processo. Ótimo. Tá? Então, só essa ferramenta, que é apenas uma das dezenas de ferramentas digitais que nós temos hoje, ela representa numa unidade 100% digital quase que um funcionário em cada 4.
de tanto serviço que dava esse tipo de juntada de documentos. A gente não tem ideia de todos esses passos, todos esses pequenos passos que precisam ser dados para a constituição de um processo, né? Então, com certeza todos ganhamos. Agora, doutor André, nós precisamos fazer um intervalo agora, mas logo na sequência a gente vai aprofundar um pouquinho essas questões, porque não é só o processo se tornar digital. A gente já está falando aí em robôs tomando decisões, ou então robôs auxiliando os juízes, e o senhor vai poder nos explicar isso melhor, de que forma isso vai acontecer, mas logo na sequência, pode ser? Sim. Tá certo, então. O programa Outros Olhares de hoje fala sobre inteligência artificial no sistema judiciário. No próximo bloco a gente conversa também sobre a segurança dos dados e sobre esses robôs auxiliando nas decisões. Nós já voltamos. Você tem dificuldades em entender operações matemáticas? Se sim, saiba que você não está sozinho. Entre 64 países de todo o mundo, o Brasil é o segundo no índice de estudantes com baixo rendimento em matemática básica, ciências e leitura. Os dados são da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico de Paris, publicados em 2016. Com o intuito de diminuir este índice, Alex Bonenberger desenvolveu um protótipo de jogo digital educacional para facilitar o entendimento de operações aritméticas básicas. O jogo é resultado de uma pesquisa apresentada por Alex na conclusão do curso de Sistemas da Informação. Nele, o jogador resolve problemas matemáticos que envolvem operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e progride conforme o aprendizado. O jogo busca incentivar o interesse dos estudantes pela matemática através da tecnologia. Eu sou Mirella Chu e este é o Uno Ciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na Uno Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da Uno Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na Uno você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD Uno Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Estamos de volta com Outros Olhares e hoje estamos recebendo o juiz de direito, Dr. André Rapke. Obrigada mais uma vez, Dr. André, pela sua participação aqui no Outros Olhares. Eu que agradeço. Certo, agora a gente vai querer conhecer uma pessoa que se tornou famosa, uma pessoa, ou quem será, né? Quem é o Vitor, Dr. André? Explica pra gente. Pois é, esse foi a primeira manifestação, vamos dizer assim, mais humanizada pelo nome do uso da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Nós passamos, né, isso a imprensa trabalhou bastante, a utilizar no Supremo Tribunal Federal o Vitor, que foi o nome dado para a inteligência artificial que o Supremo Tribunal está usando. Aí, se você parar para pensar, você vai se perguntar assim, estaria o Vitor julgando processos? Pois tá? é. Essa é a pergunta que algumas pessoas se fazem. Quando nós imaginamos robôs, muitas vezes a imagem que nos vem à cabeça ela é um pouco idealizada, assim. Eu que sou de uma década bem mais atrasada, assim, quando nós falava em robô, nós pensávamos na Rose que trabalhava para a família dos Jetsons. Perfeito, né? Ótimo exemplo. Ótimo então exemplo. você pensa, o robô é aquele negócio assim, tem um formato humanoide, assim, né? E ele faz diversas coisas. Na verdade, o robô pode ser uma ferramenta que faz uma coisa determinada, né? E nesse caso lá, essa é uma ferramenta que está em desenvolvimento, claro, ainda, né? Mas a primeira atividade que foi divulgada
como atividade do Vitor é a de separar os processos que entram no Supremo pelos temas de relevância com que eles são tratados. Tá? Então você tem lá, os temas são numerados no Supremo, são temas que aglomeram determinadas discussões, né? Então todas as discussões a respeito daquele tema são aglomeradas pelo Vitor, né, e são reunidas. Esse trabalho antes ele precisava ser feito por uma pessoa, né, ou por um grupo de pessoas, separar esses processos então, para que eles possam ser examinados conforme o seu tema, né. Essa foi a primeira atividade que se relatou que foi dada para o Vitor. Então veja que é uma tarefa repetitiva e ela é uma tarefa mais burocrática, né. Nós utilizamos robôs, mas não eram robôs de inteligência artificial ainda, lá por 2011, 12, por ali mais ou menos, aqui no nosso judiciário, numa época em que nós tivemos uma demanda em massa repetitiva a respeito de um banco de dados de negativação de consumidor, e que nós chegamos a ter em determinadas varas aqui no estado 2.000 novos processos por dia. Nossa, então nós chegamos a ter um estoque de processos a ser distribuído que, se fosse cadastrado por um funcionário como nós normalmente trabalhamos, e ele aí fosse entregue para um juiz examinar, aquele estoque demoraria 3 anos e meio para ser cadastrado, para então que um juiz visse ele, que aquele processo entrou. Naquele momento, o tribunal programou diversos robôs para... eu lembro que passou de 1 dúzia de robôs, assim, até porque eles tinham atividades diferentes. Então eles eram ferramentas, né, para que fosse possível distribuir automaticamente ou eletronicamente. Olha como auxilia, né? E como isso já dá uma agilidade nessas decisões. Agora, doutor André, o Vitor, ele está disponível também, por exemplo, para o seu trabalho lá no dia a dia, ou ela é uma ferramenta exclusiva do STF? Não, essa ferramenta ela está disponível lá. Nós vamos passar a ter ferramentas assim nos outros tribunais, e alguns já estão trabalhando isso, né? O nosso começou a prospecção de inteligência artificial lá em 2011, 12 mesmo, né? A partir de reuniões na época, com algumas empresas que trabalhavam já com ferramentas mais conhecidas de inteligência artificial, para que se verificasse por onde começar esse trabalho. A ideia é que ele possa fazer esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, que você pode reunir o que sobrou de atividade burocrática ou repetitiva, e que isso seja entregue a robôs e que a inteligência artificial ajude nisso, para que as pessoas que trabalham conosco possam se preocupar com as pessoas que precisam de nós. Importante. Então, ao contrário do que se possa imaginar, que o fato de você ter um robô no sistema de justiça possa desumanizar a relação, ele vem para fazer justamente o contrário. A partir do momento que você tem um robô que faz o ofício, que junta o AR, que separa os temas para serem examinados, você vai ter daí uma pessoa que vai conseguir se dedicar ao problema da pessoa que trouxe o problema ao judiciário. Estudar com mais detalhes. Agora, doutor, é inevitável que a gente se pergunte, né, quando você tem robôs ou então ferramentas de inteligência artificial auxiliando na decisão dos processos ou auxiliando nesse trâmite todo, por exemplo, como é que fica uma questão que envolve direito de família? Eu estou disputando a guarda de um filho, por exemplo, e aí eu vou ter um robô ou eu vou ter uma inteligência artificial decidindo, ou isso não vai acontecer? Primeiro, eu tenho dificuldade em dizer assim, não, isso nunca vai acontecer. Não é de boa cautela dizer isso, mas vamos considerar o seguinte, não é para isso que está se trabalhando no momento, né? O que é que a inteligência artificial faria na parte das decisões? Porque nós já falamos sobre o que ela pode fazer na parte da tramitação. Certo. Né? Na parte das decisões, o que se trabalha com inteligência artificial é assim, você é responsável por uma vara de infância, por exemplo. Aí você tem um acervo todo de decisões que você já tomou no passado, em casos que foram submetidos ao teu julgamento. O robô, ele leria as tuas decisões e ele lê o processo que você precisa decidir agora, pesquisa sobre aquele processo na jurisprudência dos tribunais que você aponta como paradigma para a discussão,
E aí ele te apresenta um relatório de pesquisa dizendo assim, olha, você, em casos assim, você considerou isso, você considerou aquilo no passado, as decisões que você tomou, 95% foram mantidas, 5% foram reformadas. Essas 5% que foram reformadas, elas foram mudadas nesse aspecto, nesse aspecto. Essas coisas aqui não tem nesse processo que você está lendo agora. Certo, vai fazer comparações, pesquisas. Exatamente. É uma espécie de assessor virtual? Exatamente, nós chamaríamos isso de um assessor virtual, Certo. porque ele não vai substituir a tua decisão, mas sim ele vai te dar elementos para que você possa tomar uma decisão com menos margem de erro, né? Claro. Agora, existe a possibilidade, doutor André, de um processo ser completamente feito, tramitado pela internet, desde o momento lá de ouvir as testemunhas, até o momento das decisões, de tudo acontecer de forma virtual? A gente vai chegar lá, será? Eu creio que sim, nós já temos alguns exemplos disso, que talvez ainda são pontuais, mas eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Nós já temos participação das partes em audiência por videoconferência, nós temos agora, recentemente, a implantação geral no Estado da ouvida de testemunhas por videoconferência, o interrogatório de presos ou ouvida de presos por videoconferência. Isso já está funcionando? Isso já está funcionando. E funciona bem? Sim, eu diria que funciona muito bem, assim, muito melhor do que se imaginava até um tempo atrás. É um processo de adaptação, né? Claro. Nós estamos nos acostumando a esse tipo de interação. Hoje, quando você faz videoconferência com alguém, qual que é o maior problema que você encontra? Não é a velocidade da internet, é o sistema gerir quem está falando para não ficar picada a fala de um do outro, por exemplo. Mas isso, os softwares já estão trabalhando com isso e isso está se resolvendo. A gente tem melhoramentos diários aí em relação à tecnologia, né? Exato. Agora, doutor André, em relação às tecnologias que se referem a reconhecimento facial, no mundo todo isso tem sido pesquisado, estudado, né? Ferramentas que auxiliem. A justiça pode vir a utilizar, sendo que hoje a gente ainda tem esse processo um tanto quanto falho, né? O reconhecimento facial ele ainda não dá com exatidão, por exemplo, essa identificação. Quando a gente imaginar que a justiça possa utilizar essa ferramenta para identificar pessoas criminosas, enfim, hoje a gente fica com certo receio, né? Mas pode vir a ser utilizado? Como é que você avalia essa questão? Eu diria que essa ferramenta, assim como outras, ela está numa espiral de desenvolvimento bastante rápida. Nós temos problemas e alguns deles foram relatados em notícias recentes, né? Mas o índice de acerto bastante grande já, dependendo do software que você está utilizando. Normalmente no direito, é muito difícil que você trabalhe com uma prova única para alguma coisa. Então não vai ser só o reconhecimento feito por um software de reconhecimento facial que vai dizer, não, foi você que estava nesse momento ali. Normalmente você tem outras provas circunstanciais ali que são colhidas, técnicas inclusive, e que vão se agregar aquilo ali para dar certeza para quem está julgando. Então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, ou quem precisa ainda do não, trabalho vamos da dizer assim, justiça. não, até que isso seja quase perfeito, nós vamos ter um bom caminho e ele vai estar mais bem desenvolvido. Muito bem. Bom, aproveitando essa linha aqui também, a plataforma Netflix lançou um documentário chamado Privacidade Hackeada, onde mostra aí toda uma preocupação em relação à segurança dos dados. E a gente constantemente está vendo notícias, né, sobre dados que são roubados, ou quando a gente utiliza as redes sociais, esses dados estão muito frágeis, né? No momento em que a gente imagina que os nossos dados pessoais estão todos num processo que está tramitando na justiça, tem essa preocupação em relação à segurança dos dados, doutor André? Nós temos alguns índices internos, vamos dizer assim, com relação a nível de sigilo de alguns documentos, né? Só que como todo sistema informatizado, você já viu notícia de determinado banco ter sido hackeado, a do Facebook ter sido hackeado, Twitter, o Google, assim, é difícil você dizer assim, não, esse sistema nunca vai ser atacado ou nunca vai vazar uma informação dali. Não prejudicar as informações que estão ali dentro talvez seja a coisa mais sensível. Nós queremos que nada seja distorcido ali dentro, né? Certo. E para isso existe toda uma segurança, existem espelhamentos de cópias de segurança, sala-cofre, que protege contra inundação, incêndio, tal, enfim. Existem N ferramentas concomitantes assim, trabalhando com essa proteção de dados. Com relação a vazamento, talvez
isso nos ainda faça desenvolver uma pergunta nova. Hoje nós nos perguntamos assim, o que fazer para que não vaze alguma coisa? Talvez a pergunta nova seja assim, não tem como não vazar alguma coisa. Como que eu devo me comportar? Entendi. Tá? Entendi. Essa é como que eu vou levar em consideração o fato de que não tem como eu garantir que essa informação não vaze? Porque a gente tem muitos processos que tramitam em segredo de justiça, dessa forma que vocês denominam, né? Uhum. Mas eles são a minoria, doutor, esses processos? São, são exceções bem previstas na lei, assim, situações bem pontuais, porque a regra geral é que os processos sejam de conhecimento público. Sim. Certo, certo. Importante esclarecer esses pontos, né? Doutor André, a gente tem uma preocupação quando se fala em relação à tecnologia, o uso da tecnologia, essas ferramentas, elas vão auxiliar em muito, e já estão auxiliando nas decisões, como a nossa conversa foi até aqui, mas também existe uma preocupação em relação ao trabalho, aos postos de trabalho, né? A gente tem um curso de Direito aqui no Chapecó, por exemplo, que tem matriculado cerca de 1.000 estudantes a cada semestre. Essas pessoas que pensam em fazer um concurso público, em serem servidores, né, da justiça futuramente, como é que fica o trabalho dessas pessoas, como é que ficam os postos de trabalho nesse sentido com o uso das ferramentas digitais? Olha, lá quando eu estava nos bancos da graduação, né, porque nos bancos da faculdade eu sigo ainda, né, continuo, mas quando eu estava na graduação, quando você precisava tramitar ali uns 400 processos, você precisava um funcionário praticamente para cada 400 processos. Hoje seria impraticável nós termos isso pelo custo que isso teria. Nós chegamos a ter funcionários tramitando 5, 10, 15, 60 mil processos, tá? Dependendo do tipo do processo, dependendo do rito, do nível da automação daquele tipo de procedimento. Essa necessidade de você ter a tecnologia ainda não eliminou a necessidade de você ter as pessoas. E aí nós temos um fator humano que pesa bastante. Nós não tivemos ainda na Justiça Estadual redução de entrada de processos por algum motivo. Cada vez tem mais pessoas na sociedade, cada vez mais problemas e cada vez mais processos. Isso eleva bastante o custo para a sociedade da existência do Poder Judiciário. Muitas vezes se fala, o Poder Judiciário custa muito caro, tal. Sim, de fato ele custa caro, só que se você dividir o custo dele pelo número de processos, você vai ver que o quanto se paga por um processo é muito menos do que qualquer outro serviço técnico ou especializado Sim. que você compre ou precise dele no mercado. Então o nosso custo está elevado, sim, porque tem processo demais, tem muito processo. Então, os nossos futuros profissionais do direito, eles vão precisar, inclusive, desenvolver novos caminhos para resolver os processos. Novas né? habilidades Novas também. habilidades, e aí que vem outros meios para você resolver o problema, não ser tudo tão judicializado como é no Brasil. Certo. Em outros países se trabalha muito mais com a parte pré-judicialização e outros comportamentos, vamos dizer assim, preventivos que a comunidade pode ter para evitar os processos, né? Certo. É um desafio para todos os profissionais, inclusive para os jornalistas, não só para os operadores do direito, né? A gente se reciclando enquanto profissionais e se atualizando aqui em relação às ferramentas disponíveis para a gente, né? Doutor André, mas a gente precisa se encaminhar aqui para o encerramento do nosso programa. Acho que para fechar, vale uma reflexão sua. Por onde caminha a justiça e qual é o maior desafio da justiça para esses próximos anos? Nós temos essa enxurrada de tecnologia, vamos dizer assim, chegando. Assim como nós estamos tentando ter ferramentas para fazer os processos andarem mais rápido, os próprios escritórios de advocacia também estão usando ferramentas para entrar com mais processos mais rapidamente. Então, isso, longe de ser uma batalha, no caso, isso é uma ação conjunta que precisa nos levar a alguma coisa. O que é que nós queremos? Nós queremos que as pessoas resolvam os problemas delas, né, da melhor forma e da forma mais rápida possível. Para isso,
nós vamos usar cada vez mais tecnologia. Vai ser possível, e nós já temos aplicativos de conciliação, por exemplo, em uso em algumas comarcas, em que as pessoas possam fazer audiência de conciliação por aplicativo. E aí a pessoa consegue fazer audiência sem se deslocar, por exemplo, e resolver o seu problema um pouco mais rapidamente. Assim. Nós temos caminhos que nós podemos trabalhar, só que nós precisamos ter a mente aberta. Os nossos profissionais do direito estão sendo cada vez mais requisitados por outras áreas, como agora, principalmente a área da tecnologia. As pessoas da área de tecnologia estão precisando de profissionais do direito, muitas vezes, para desenvolver essas ferramentas que são necessárias, que vão ser necessárias para nós trabalharmos aí nos próximos anos e conseguir fazer com que mesmo num ambiente de alta tecnologia, nós não percamos isso de resolver como humanos os problemas de outros seres humanos. Muito importante isso, muito importante. Então, nesse aspecto, a gente pode ficar tranquilo que a tecnologia está aí para nos ajudar e para agilizar todos os setores da sociedade, né? Doutor André, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tá certo, então. Você que nos acompanhou até aqui, obrigada também pela sua audiência. Toda terça às 6 da tarde tem outros olhares inéditos aqui no canal 15 da NET e também no YouTube. Ao longo da semana o programa é reprisado em vários horários. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.